Olá, olá pessoas, como vocês estão? Bom, nesta quinta-feira começa a semana 1 da pré-temporada. A gente já teve na semana passada Browns e Jets, que o Zach Wilson jogou aí pouco, o Aaron Rodgers não jogou, ninguém em Cleveland jogou direito. Mas agora a coisa começa a ficar interessante, a pré-temporada começa para valer, né? A gente tem 3 semanas de pré-temporada, graças a Deus são 3 e não mais 4 semanas como era antigamente, porque a semana 4 da pré-temporada era um Deus nos acuda, né? Eram jogos terríveis, com jogadores que seriam reservas na XFL, por exemplo. Então valia a pena assistir, ainda bem que reduziram aí e cortaram a pré-temporada para 3 semanas. E aí muitos de vocês já devem estar se perguntando por que não tem transmissão na ESPN e no Star Plus nessa pré-temporada na semana 1. Isso ocorre porque a gente pega as transmissões nacionais dos Estados Unidos e as emissoras americanas focam na semana 3 da pré-temporada, né? Por quê? Porque na semana 3 a gente tem um ensaio geral e os titulares costumam jogar um pouquinho mais do que na semana 1 e na semana 2. De qualquer forma, a gente deve ver alguns jogadores famosos jogando nessa semana 1 já. O Russell Wilson, por exemplo, é um cara que deve ir a campo. A gente deve ver Bryce Young na Carolina do Norte, né? Charlotte fica na Carolina do Norte, mas enfim. E aí eu pensei, vamos separar 7 histórias para ficar de olho na pré-temporada, né? Eu acho que eu não vou fazer isso toda semana, das 3 semanas da pré-temporada, que é um tanto quanto exagero. Talvez eu volte na semana 3, como eu falei, que é a semana que os titulares jogam mais. Mas eu acho que de qualquer forma a gente já vai cobrir isso de alguma forma com este vídeo aqui. Então, são 7 histórias para ficar de olho nos jogos de pré-temporada e nos training camps por tabela, mas principalmente nos jogos de pré-temporada, tá bom? Vai faltar alguma aqui? Lógico que vai. Por exemplo, Justin Fields. Como que tá o Justin Fields passando a bola para esse segundo ano aí no sistema do Luke Getsy, no 3º ano dele? Será que ele está segurando a bola demais? Será que ele vai soltar mais? A conexão de Jared Goff com a Amon-Ra St. Brown. Como que tá o Jordan Addison, calouro em Minnesota, que não foi listado como segundo wide receiver, tá o Osborne na frente dele, depois da saída do Adam Thielen. Vale lembrar, o Addison de USC foi escolha aí desse último draft pelos Vikings. Tem um monte de outras aqui, né, que eu acabei não colocando. Anthony Richardson, como joga, eu já falei sobre no vídeo de disputa de titularidade, mesma coisa Baker Mayfield e Kyle Trask, que ninguém merece assistir. Então vai faltar alguma coisa. Coloca aí nos comentários o que faltou para, né, você que acompanha mais seu time contar para todo mundo o que as outras pessoas precisam ficar de olho. Mas vamos lá. 7 histórias. A primeira é: quão enferrujado ainda está Deshaun Watson? Vale lembrar que ele só foi jogar na segunda metade da temporada, no ano passado, por conta da suspensão em meio aos casos de importunação sexual. Vou colocar dessa forma para não falar outras coisas e... enfim. Mas ele jogou na pré-temporada no ano passado, e já na pré-temporada, e era só pré-temporada, mas já na pré-temporada, o Deshaun Watson não foi bem, mostrou sinais de ferrugem e falta de química com seus recebedores. Esse corpo de wide receivers dos Browns, que eu já falei num vídeo para os membros Like Plus, clica aqui embaixo, dá uma olhada no primeiro comentário fixado, que tem o 32x32, já falei sobre. Ele é interessante, com o calor, o Cedric Tillman, um cara que eu tenho boas expectativas, tem o Elijah Moore, para além do Amari Cooper, que não foi mal ano passado, jogando com o Brissett e com o Watson. Cooper não foi o jogador de Dallas, mas ele ainda mostrou um bom futebol americano. Ainda está enferrujado o Deshaun Watson? Qual Deshaun Watson a gente vai ver neste ano? Mais o Deshaun Watson do ano passado ou mais o da época de Houston? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Um meio termo entre os dois, que deve ser melhor que o ano passado, mas isso é uma coisa para a gente monitorar bastante. Segunda história que eu coloquei aqui para a gente ficar de olho é o Bryce Young contra pessoas altas. Antes que alguém me acuse aqui de baixofobia com o Bryce Young, vocês sabem que eu sou muito fã do Bryce Young, que eu chamo ele de Mestre Yoda, que era meu quarterback número 1 dessa classe, né? Havia divergência entre vários analistas, alguns preferem o Stroud, outros até preferem o potencial do Richardson. Eu fui Bryce Young Futebol Clube desde o início e sigo sendo. Agora, como ele vai jogar contra defesas mais fortes, mais complexas da NFL? Um pequeno tempero, tempero? Não é tempero que eu queria falar. Aperitivo, desculpa. Um pequeno aperitivo será a pré-temporada. Vale lembrar que o Frank Reich já listou o Bryce Young como titular. Eu já falei sobre isso no vídeo, eu acho a decisão correta. Haverá dores de crescimento. Eu juro que eu não pensei em fazer nenhum trocadilho com essa frase. Vocês sabem que eu uso muito essa frase. Perdoe, Bryce Young. Mas, de qualquer forma, eu estou muito intrigado para ver como vai ser a adaptação dele nessa próxima temporada. Nenhum quarterback na NFL é tão baixo como o Bryce Young entre os titulares para a temporada 23, tá? A gente basicamente não tem precedentes em relação a essa questão da altura do Bryce Young. Se ele tivesse 1,88 m, ele certamente seria um prospecto mais badalado. Agora, a parte mental dele é muito afiada,
presença de pocket é muito afiada e vai ter que ser jogando na NFL. Estou muito intrigado e torcendo pelo Bryce Young. O meu terceiro ponto, terceira história é o Trey Lance. Quem raios é Trey Lance? Que basicamente não tem espaço mostral na NFL. E na pré-temporada ano passado eu cheguei a comentar um jogo dos 49ers que, diga-se, contra os Texans, o Purdy já foi melhor contra o Lance naquele jogo. Vocês lembram que eu falei? O torcedor mais tarado pelos 49ers acompanha o time com muito afinco. Eu lembro até na hashtag alguns mandando, pô, e esse Brock Purdy e tal. Eu falei, pô, calma, vamos ver, pré-temporada, mas de fato ele fez um trabalho melhor que o Lance nessa partida. Mas vamos esperar, não vamos meter o louco. Mal sabíamos, era um presságio do que estava por vir no final da temporada e no início, né? Porque o Lance acabou machucando no segundo jogo e aí ficou fora do resto da temporada e, enfim, a história acabou sendo muito louca para São Francisco. Agora, o Trey Lance não é o titular do time, deve ser o Brock Purdy nesse início de temporada e quem em raios é o Trey Lance? Ele vai ter 3 jogos para mostrar serviço e 3 jogos com o Sam Darnold também querendo mostrar serviço. Falei sobre no vídeo do início da semana, da terça-feira, sobre as disputas de titularidade. Eu estou muito intrigado para descobrir aí o que a gente vai ter do Trey Lance nessa pré-temporada e espero que a comissão técnica dos 49ers coloque o Trey Lance o máximo possível para ele mostrar serviço ou não mostrar serviço, a gente tentar descobrir o que tem nele. Minha quarta história é quem vai receber passes do Patrick Mahomes. O Mecole Hardman saiu, a gente ainda tem o Marquez Valdes-Scantling, que é um jogador subestimado e que fez uma boa pós-temporada, o Juju saiu também. E aí a gente tem algumas opções interessantes aqui, para além do Travis Kelce, óbvio, né? Mas falando em wide receivers, o Sky Moore, vindo para o seu segundo ano, teve uma contagem de snaps baixa no ano passado, mas é um cara que eu gosto bastante, especialmente no slots. O Justin Watson, que vem mostrando serviço nessa pré-temporada, e um grande azarão, que é o Justin Ross, que teve uma lesão muito grave, que tem talento, que mostrou talento em Clemson, os Chiefs apostaram nele e agora no training camp ele está mostrando um highlight ou outro. Eu torço muito para que o Justin Ross seja a resposta dessa pergunta, mas sendo muito sincero, eu acho que para além do Marquez Valdes-Scantling e para além aí do Travis Kelce, deve ser o Sky Moore a resposta. Mas vamos ver quanto o Mahomes joga, confesso que não vi nada de informação importante em relação a isso, mas se jogar, quem que ele vai procurar mais vezes? Essa contagem de snaps é importante. Curte a sua pré-temporada. No ano passado, o Mahomes distribuiu muito a bola na pré-temporada, o que confirmou-se como tendência do time na temporada regular. Então, não é rasgar tudo e falar que pré-temporada não importa pra nada e não ficar de olho no que merece ficar de olho. Eu acho que isso é um ponto. Minha quinta história, eu já falei sobre na semana passada, sobre quem é Jordan Love, e é óbvio que não é na pré-temporada que a gente vai de fato descobrir quem é o Jordan Love. Como eu já falei, a gente precisa pelo menos 10 jogos para ser um pouco justo com ele. Eu não gostei do que eu vi do Jordan Love na NFL até agora? Não, eu não gostei. Mas agora o time é dele. Como o time foi do Geno Smith de fato no ano passado. É mais um ano dele no sistema do Matt LaFleur e o time é dele. Sim, o elenco de apoio deixa a desejar, né? Vai ter um Tyrann calouro, provavelmente o Luke Musgrave, que está impressionando pela parte atlética. Vai ter um Christian Watson, que terminou bem o ano. Quem é o Jordan Love? Um pouquinhozinho a gente vai ver na pré-temporada. No ano passado ele teve problemas com interceptações na pré-temporada. Eu acho que e teve no college também em Utah State, né? Eu acho que o mais importante aqui para o Jordan Love é criar confiança para a semana 1 contra os Bears. Porque interceptação foi problema para ele durante toda a carreira dele do futebol americano. Se ele fizer uma pré-temporada limpa no que diz respeito a interceptações, eu acho que o saldo já é positivo. O resto, eu acho que a gente não precisa ficar tão preocupado e focar tanto. Mas esse ponto da interceptação, eu quero ver. O meu sexto ponto, a depender de quanto o Lamar Jackson joga nessa pré-temporada, mas acredito que deva entrar em campo por conta da ferrugem, não jogou no final do ano passado, e está num novo sistema do Todd Monken com novos recebedores, destaque, claro, para o Odell Beckham Jr. Como vai ser o ataque dos Ravens para essa próxima temporada? Passar-se-á mais a bola? Eu tô tão intrigado em relação a isso que eu usei uma mesóclise pela primeira vez no vídeo. Que bonito, hein? Anthony curte também a cultura. Quando eu falo em terceira pessoa, eu não consigo não dar risada, porque eu acho muito tosco. Mas será que a gente vai ver alguma tendência em relação a isso? De um Baltimore Ravens mais passador em relação aos anteriores, que a gente viu mais o foco no jogo terrestre? Então, eu acho que essa é uma sexta história para lá de importante no Baltimore Ravens. E por fim, aproveitando a nossa ilustração aqui, qual será a carga de jogo terrestre no Denver Broncos? Esse time está sofrendo com lesões na pré-temporada. A última foi do KJ Hamler. A gente tem boas notícias em relação ao Cortland Sutton, mas foi um training camp até agora de altos e baixos do Russell Wilson. Os últimos treinos, pelo que eu acompanhei, a coisa deu uma melhorada, mas no geral não foi um training camp muito sólido aí para o Russell Wilson passando a bola. Interceptações foram um problema, por exemplo. Então,
Eu imagino, com a chegada do Mac McClintock, com a volta do Javonte Williams e com o Sean Payton no comando, literalmente em todos os sentidos no comando, o time é dele, que os Broncos devam correr mais com a bola em relação ao que fizeram nas últimas temporadas, até para aliviar a carga do Russell Wilson. E vale lembrar que os Broncos aqui têm uma missão, que é descobrir se o Russell Wilson virou abóbora, aproveitando o uniforme laranja, ou não, porque se ele virou e jogar mal que nem ano passado, e foram um dos 10 piores, um dos 5 piores quarterbacks da NFL em rating, os Broncos não vão hesitar e vão pular fora desse contrato. Não tenho a menor dúvida que se os Broncos precisarem com o Sean Payton, eles vão pular fora. Nessa disputa, Sean Payton e Russell Wilson, quem tem mais a perder é o Russell Wilson. Sean Payton não veio para fazer só uma temporada no comando de um time que tem novos donos. O Russell Wilson tem a temporada 23 para mostrar quem ele ainda é, se é que ele ainda é. E para ajudá-lo, o jogo terrestre deve ser mais o foco desse ataque. Eu fui atrás das informações e eu desconsiderei a última temporada dele por Seattle porque ele jogou machucado no final do ano, aquela lesão na mão, que eu já não sei se o Russell Wilson virou outro jogador por conta dela. Dito isso, quando o Russell Wilson teve um time correndo pelo menos 20 vezes com a bola, o rating dele subiu 20 pontos. Ah, mas todo quarterback sobe o rating quando o time corre mais com a bola porque a defesa está focada no jogo terrestre. É óbvio, mas não tanto como o Russell Wilson acontecia lá em Seattle. Então o jogo terrestre vai ser fundamental, sobretudo na red zone, que foi problema dos Broncos nas últimas temporadas. Eu acho que vai ser melhor o ataque dos Broncos, mas eu não cravo o Denver nos playoffs, porque o elenco de apoio tem algumas peças que me fazem coçar o cabelo. Aqui, vou coçar o cabelo para o Celso. E o Russell Wilson é uma incógnita. Eu não acho que vai ser tão ruim como ano passado, porque agora tem um treinador muito melhor, mas também não dá para garantir nessa divisão e nessa conferência que os Broncos vão para a pós-temporada o alcance dos Broncos. E vai ter vídeo de piso e teto de vitórias do seu time nessa temporada. É óbvio que eu vou fazer esse vídeo doido que eu fiz ano passado com aquele algoritmo maluco. Mas eu acho que está entre 7 e 10, não, vou ser mais um pouquinho menos agressivo. Entre 8-9 o Denver Broncos e 10-7. Eu acho muito difícil que Denver passe de 10 vitórias jogando 2 vezes contra os Chiefs e na Conferência Americana. Agora, 10-7 é o suficiente na AFC? Talvez não. Vamos ver o que acontece. Então, revendo aqui, Deshaun Watson ainda está cru, Bryce Young contra pessoas altas, quem é o Trey Lance, ou o que restou do Trey Lance, os wide receivers dos Chiefs, o Jordan Love tendo o time na mão, o ataque dos Ravens, vai passar mais a bola ou não, e Russell Wilson / jogo terrestre, vamos ficar de olho nisso. Essas 7 histórias, tem muitas outras como eu destaquei, mas eu quis esperar separar 7, porque senão o vídeo ficaria bizarramente longo, tá bom? Fizemos todos os track que podíamos, tem mais vídeo para vocês nessa semana, não deixe de conferir aqui embaixo os vídeos dos membros Like Plus. E lembrando que temos uma nova categoria de membro com Pix para a MLB e para a NFL, e não, eu não coloco dica de aposta para a pré-temporada da NFL, porque é coisa de maluco apostar na pré-temporada da NFL, porque são amistosos e não tem como prever o que vai acontecer no jogo. Mas na temporada regular haverá as dicas e também está rolando as do beisebol, tá bom? Beijo para vocês e contem para mim qual dessas histórias você está mais ansioso, ou tem alguma que eu não falei aqui que você acha mais importante. Coloca aí nos comentários, que vocês sabem que eu leio todos. Fizemos todo o estrago que podíamos e a gente volta nessa sexta-feira com mais. Até a próxima. Tchau.